Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTcast. Estamos hoje entrevistando aqui Rosana Dias e Larissa Lisboa, que vão falar sobre o e-book que foi lançado com parceria com a Lagoar, um e-book chamado Atelier. Deixa eu só repetir. Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTcast. Eu estou aqui com a Rosana Dias e Larissa para falar sobre Ateliê de Filmes Possíveis. Sejam bem-vindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo beleza aqui. Beleza, Vamos massa. nessa, vamos Vamos, nessa. né? Bora. Vamos começar assim. Eu acho que todo mundo quer saber como foi a ideia desse projeto Ateliê de Filmes Possíveis. A gente vai passar, primeiro, vamos perguntar. Apresenta um pouco, Larissa, Rosana, um pouco de vocês para a galera que está nos escutando, vai estar nos vendo aqui no podcast, saber um pouco sobre vocês duas. Como é que surgiu esse amor? Eu conheço Larissa e Rosana desde 2012 num projeto do Sesc, numa oficina do Sesc com o Leandro, que a gente fez o projeto, o Salão dos Artistas, o documentário do Salão dos Artistas, que hoje, que os grandes produtores, eu posso dizer assim, a galera que está no audiovisual, na cena alagoana, teve lá. Leandro, Tarcísio, Rosana, Larissa, Ramon tá em São Paulo, o Rio tá gigantesco. O Milhouse também, né? Eu acho que poucos que não continuaram nesse ramo, mas naquela oficina do Sesc a- criou muita gente do audiovisual que foi onde o bichinho mordeu a gente do audiovisual e a gente tá até hoje produzindo coisa, né? Massa, quer começar, Rosana? Pode falar, começa aí. Eu pergunto, né? Porque vai que você quer começar, mas tudo bem, vou lá. Bem, saudações, eu sou Larissa Lisboa, sou produtora cultural, sou formada em jornalismo. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço o convite. De fato, me identifico, né, com essa coisa de ser mordida, né, pelo bichinho do audiovisual. E no meu caso, assim, eu me vejo como alguém que já era apaixonada por filmes, né? Quando via no sofá de casa, assim, gostava muito de ir em locadoras. Tinha o luxo de locar 6 filmes por semana, né? E ficava torcendo, assim, para voltar na locadora para poder locar mais, né? Mas, assim, para mim, durante muito tempo, o cinema era só isso, né? Era só o que eu via na tela da TV, assim. O que mudou foi quando eu entrei na universidade, né? Em jornalismo, na UFAL, em Maceió, especificamente porque um amigo decidiu me apresentar ao Guilhermino, né? Que era professor de audiovisual, de uma disciplina de audiovisual, realizador, né? Ator também. E quando eu conheci o Almir, né, não foi só tipo, conhecer o professor, que a turma que me recebeu estava dizendo que era massa, que levava eles no cinema, né, de tipo, já estava na expectativa, né, será que esse professor vai me levar no cinema? Não rolou. Mas foi também ouvir Almir dizer, né, que havia um crítico de cinema aqui em Alagoas chamado Arinaldo Barros, né, que ele havia escrito um livro, que Almir havia feito filmes aqui e que havia também o Festival de Cinema de Penedo, né, que quando ele se fala desse especificamente é do antigo, né, de 75 a 82, que atualmente ele foi retomado, né, foi retomado em 2011 e hoje se chama Circuito Penedo de Cinema, né, então existe uma nova versão do Festival de Cinema Brasileiro de Penedo. Então, assim, outra coisa que eu fui mordida, né, é pelo bichinho da pesquisa, né, de ser pesquisadora, né, ser curiosa, né. Então eu fui atrás do livro do Elinaldo, fui atrás do Elinaldo, de saber mais, né. E nesse processo também, eu fui ainda nessa vontade para entender qual seria meu trabalho de conclusão de curso, né. E aí eu ousei, assim, foi uma ousadia muito grande, propor uma atualização do livro do Elinaldo, né, que é o Panorama do Cinema Alagoano, que foi um livro que ele lançou em 83, que ele falava justamente dessa vivência que ele teve de acompanhar os filmes do Festival de Cinema de Penedo entre 70
86 e 82, porque Elinaldo dizia que não tinha ido na primeira edição, mas depois tinha ido a todas, né? Então, ele fala desde os primórdios, né? Ele fala quando começou a ter o Guilherme Rogato, né, que é o italiano, que foi a primeira pessoa que fez gravação de imagens e que teve essas gravações exibidas na tela de cinema em 1921. E aí ele vai até 83, pelo que ele pôde acompanhar naquela época, né? Então, isso eu estou falando da época que eu estava pesquisando, né? Porque depois teve uma segunda edição do Panorama que foi lançada em 2010, mas o trabalho de conclusão de curso que eu faço é anterior a isso, né? Que eu defendi meu TCC em 2008. Então, a partir do trabalho de Elinaldo, que já tinha reunido informações de bastante filmes, eu não lembro agora a quantidade, mas talvez já tivesse uns 30, talvez, ou um pouco mais, nesse livro do Elinaldo, e eu fui tentando ver também se conseguia, porque tinha pessoas que diziam, fulaninho fez. Também tinha uma coisa assim que os próprios alunos da UFAL, por terem acesso à câmera, né, acabavam também experimentando fazer filmes lá, né? Então, assim, foi essa coisa de tentar ver pessoas, até mesmo falar com os realizadores que já tinham feito entre 70 e 82, ver se eles tinham feito alguma coisa depois, que eu estava naquela época entre 2006 e 2008 fazendo essa pesquisa, né? E então, quando eu apresento a proposta de catálogo no trabalho de conclusão de curso, haviam mais ou menos 200 filmes, né, reunidos. Então, assim, era uma grande convicção, né, de poder dizer assim, existe filmes feitos em Alagoas e eu posso provar. Era como poder ter essa convicção. Então, assim, eu posso provar, tá aqui. Né? E é um trabalho que me impulsiona, né, alguns anos depois, a lançar o Alagoá, né, que foi lançado em 2015. Esse ano a gente comemorou 11 anos com a Lagoa, que é esse projeto, né, que pode ser visto como um site, pode ser visto como um projeto que acompanha o audiovisual alagoano através do seu perfil no Instagram, mas também é uma iniciativa que dialoga, quando possível, com formação, né, colabora com a escrita de filmes, também fazendo parceria com oficinas de escrita de filmes. Né. Então, e o Alagoá tem muita informação reunida, né? Que eu não vou nem conseguir É mencionar tudo que tem muita. lá, mas que eu posso dizer que a melhor forma de saber o que tem na Lagoa é acessar o guia. Então, assim, quando você entrar na Lagoa, você procura lá no menu principal, tem escrito guia. Se você não conhece ainda o guia da Lagoa, procure conhecê-lo. Né? Então, nesse caso, o Alagoa também, quando eu vou apresentar, né, a proposta do Ateliê de Filmes Possíveis, o Alagoa ele me vem como esse portfólio também, né, que eu posso chegar lá e dizer, ó, a gente já faz esse trabalho aqui com o Alagoa. Então, é uma forma também de apresentar a pesquisa, que mesmo que não fosse direcionada para ações formativas, mas era uma pesquisa independente do audiovisual alagoano que já vinha assim, sendo realizada. Não entrei tanto assim para falar da proposta, mas depois eu posso falar, vou deixar a Rosana falar agora, e depois eu volto para falar um pouco mais sobre como foi a proposta do Ateliê de Filmes Possíveis. Então, esse bichinho que sai nos mordiscando, nos picando, eu acho que começa assim também, né? Com esse gosto, por assistir filmes, por assistir filme, seja com familiares, né? Eu morei com os meus avós e com os tios, então a gente tinha esse hábito de assistir aos filmes, já de criancinha, assim, eu lembro que às vezes eu ficava até tarde assistindo com as minhas tias, e o meu tio ia me deixar assim na cama, porque eu dormia, né? Pegava no sono enquanto estava assistindo. Outro dia eu estava até lembrando disso, de que ele estava tendo uma festa na casa da minha avó, e daí eu lembrei, né? O quarto que a gente ficava, assim, o quarto que dormia, e que ele sempre ia me deixar lá, e eu acordava assim, poxa, como foi o final do filme? Eu ficava perguntando para as minhas tias, como é que foi que o filme terminou? E daí tem também, eu acho que disso, de assistir os filmes e da gente comentar sobre esses filmes, que a gente sempre comentava no dia seguinte, eu e as minhas tias, a gente sempre comentava sobre os filmes, eu acho que daí também esse gosto, não só por assistir, mas por escrever também sobre eles, né? A escrita ali que, para quem ainda não sabe, eu também escrevo algumas críticas, alguns resumos de mostras e de festivais para o Alagoá, né? Tá lá também. Faço parte dessa equipe aí, que é uma equipe grande. E eu acho que vem disso, assim,
dessa coisa assim muito familiar, desse contato com diversos filmes, da gente assistir os filmes, da gente comentar sobre eles. E daí tem essa. Quando eu vim para cá, para Arapiraca, porque eu sou de Maceió, mas quando eu vim morar aqui em Arapiraca, trabalhando com produção cultural, trabalhando como analista em audiovisual também, eu me pego muito observando que aqui é uma região que as pessoas tinham interesse, né, de produzir, de fazer, de participar de oficinas formativas. E nessas oficinas, o que eu percebia dos alunos que não era só o gosto, a vontade de aprender a parte teórica, tinha o desejo também de produzir, de realizar. E eu já tinha esse desejo também, assim, eu tinha umas vontades, quando adolescente eu era religiosa, criança também, e daí eu lembro que quando eu ia para a igreja, que era no Bebedouro, eu sempre passava por uma instituição, que é um hospital psiquiátrico, eu ficava muito observando, né? Dava para ver na fresta, assim, de um dos portões, eu ficava observando, eu tinha vontade já ali, assim, acho que tinha uns 10, 11 anos, de fazer um filme sobre aquelas instituições que tem ali naquela principal ali do bairro do Bebedouro, que tem, acho que são duas clínicas, ou eram três clínicas psiquiátricas que atendiam, né, pessoas, clínica de reabilitação. E eu tinha esse desejo. E daí terminou não sendo realizado, né, por conta de toda aquela problemática que aconteceram lá nos bairros de Maceió. E fiquei com essa vontade, aí tinha vontade também de fazer alguma coisa sobre a escola que eu estudei, sobre a biblioteca, a importância das bibliotecas nas escolas. E também não deu, porque também foi uma escola que foi desativada, que também era ali do bairro do Bom Parto, e foi ficando tudo para depois, né? E daí, morando aqui em Arapiraca, aí vem os desejos e as realizações, assim, de ter que fazer essas pesquisas, essas formações aqui em Arapiraca. E participando, aí vem a questão das participações também, né? Porque a gente não só propunha que tinha as oficinas, a gente acompanhava essas oficinas, né, por meio da instituição que tanto eu quanto Larissa a gente trabalhava. E participando, eu sempre me colocava como aluna. Eu estava ali na parte de produção, mas eu também me colocava como aluna, porque eu gostava de participar das aulas, quando dava, de aprender mais, ou fotografia, audiovisual também, as artes plásticas, né, as artes visuais. E eu tentava me colocar nesse espaço enquanto aluna, enquanto produtora, e daí eu fui pegando um pouco assim disso, desses ensinamentos, fui aprendendo, e depois que saí da instituição eu quis colocar isso em prática também. E acho que meio que tá, acho que tá dando certo. Com Mas é isso, certeza. assim. E eu também estudei na UFAL, né? A Larissa estudou na UFAL, fez comunicação, ela fez jornalismo, eu fiz relações públicas. A gente, enquanto relações públicas, não tinha, era mais a coisa da escrita de projetos, né? Tinha muita escrita de projetos. Não tinha essa parte de pensar em produção de filmes. Não tinha isso, a não ser que fosse matéria letiva, mas também não, terminei não fazendo nenhuma eletiva na parte de jornalismo. Mas da parte de pesquisa, de para o TCC, né, na época, depois para na pós-graduação também, para especialização, que eu pensei em juntar a questão de mapeamento de território, da cultura local, principalmente voltada aqui para Arapiraca, que eu acho que foi essa acolhida também, né? Esse lugar de acolhimento e de pensar nessas possibilidades do interior como também um fazedor de cultura. No interior, que ele também realiza e produz filme, que realiza e produz pesquisa, né? Pesquisa científica ou pesquisa para essas produções, esses mapeamentos. Então, acho que, não sei se eu cheguei a responder bem a tua pergunta. Muito massa. Não, é massa porque assim, vocês têm uma vivência gigantesca no cinema, no audiovisual, de viver mesmo, não é só a mosquinha que picou, vai lá, produz algo, não. Vocês estão
muito inseridas nisso, nesse mundo, desde que eu conheço vocês, 2012, no primeiro contato, né? Mas e aí, o ateliê de filmes possíveis? Larissa, Rosana, a Samantha não pôde estar aqui hoje, mandar um abraço aí para ela que vai estar nos escutando. Mas como foi que surgiu, uniu vocês três para construir esse e-book maravilhoso? Eu sei que vocês têm, a Larissa, você, Rosana, tem uma bagagem gigantesca. O Alagoá é uma plataforma gigantesca para conhecimento do cinema alagoano, muito importante, que fortalece o cinema alagoano, que traz informação, quem está produzindo, quem quer saber o que já foi feito em Alagoas, já tem essa informação gigantesca, como a Larissa falou do guia. Eu usei numa pesquisa minha como base, representado, olha, o Alagoá me disse que tem tantos filmes aqui produzidos, porque é uma base de conhecimento importantíssima, o Alagoá. Mas como foi que vocês se uniram a essa ideia? Vamos fazer um e-book, vamos construir essa linda, maravilhosa, meu nome está lá, eu estou feliz que meu nome está no livro. Agora eu sei que sou eu mesmo, então vamos lá. Bem, eh, eu acho que a escrita, né, eu acho não, a escrita foi o primeiro lugar, assim, que eu me encontrei artisticamente. E talvez por isso também tenha sido o lugar que eu mais me anulei, né. Então, assim, parte desse desejo de escrever, talvez, sempre tivesse relacionado com o desejo de criar livros, né. Mas, assim, acho que ser apresentada a realidade de que o livro que existia era o de Arinaldo, que tinha sido publicado em 83. Depois consegui ter o privilégio de participar de quando rolou a segunda edição, né, porque eu já tinha feito o TCC, então me chamaram para colaborar na revisão da segunda edição do Panorama do Cinema Alagoano em 2010. Foi um privilégio, né, Simone Cavalcante e Pedro da Rocha que me deram esse aval, assim. Sou muito grata a eles por isso. Então, assim, vi esse livro ser publicado, mas depois se seguimos até hoje, assim, sem muitos livros publicados sobre o audiovisual em Alagoas. E aí, assim, dentro dessa provocação e fazendo parte, né, da instituição que tanto Rosana quanto eu trabalhamos, que foi o SESC, né, eu senti que havia uma possibilidade de propor um livro, né, para comemorar os 10 anos do Ateliê Sesc de Cinema. E aí eu falo do Ateliê Sesc de Cinema, para mim é impossível não falar do Ateliê Sesc de Cinema, porque por mais que eu tivesse, talvez, ouvido já falar de ateliê, ou alguma compreensão do que era um ateliê artístico ou de artistas, né, isso para mim foi apresentado mais possível, de uma forma mais possível, ou com mais intimidade e familiaridade pelo Sesc. Né? Antes de trabalhar lá, eu até tentei fazer parte do ateliê aberto, né, que é a principal referência de ateliê, ou formação como ateliê, o ateliê aberto, que era feito em artes visuais. E aí teve uma edição que foi com a Eva Cavalcante, que eu fui a uma aula, e assim, é uma aula que eu levei comigo para a vida, né, porque fui muito bem acolhida, eu criei uma conexão com a Eva que eu levo até hoje, a gente se encontra, gosta muito de trocar ideia, assim. Mas eu não pude fazer naquela época porque eu comecei um trabalho e eu tive que parar, então eu só fui na primeira aula. E depois eu escutei falar ou eu já tinha ouvido falar naquela época do Ateliê Sesc de Cinema, porque isso foi 2011, eu acho, a primeira edição do Ateliê Sesc de Cinema é de 2009. E antes disso, né, eu já me considerava rata de oficina, né? Então, assim, eu comecei a entender que eu queria muito alimentar minha curiosidade sobre o audiovisual. E aí, quando eu via oficinas, e felizmente, apesar de não serem muitas, mas também não eram tão raras, as oficinas que rolaram entre 2003 e 2011, eu fui fazendo oficinas. E foi também o lugar que eu comecei a experimentar realizar filmes, embora eu também tenha realizado filmes enquanto eu estava aluna do Celso Brandão na UFAL, né? Enquanto eu fui experimentando também por provocação do Pedro da Rocha. Eu conto isso em um dos capítulos do e-book, né? E aí, nessa coisa de ser aluna de oficinas e de ter o ateliê, né, como essa formação mais encorpada, né? Porque as oficinas que eu fazia até saber do ateliê eram oficinas de 20 horas, né? E aí, ok, você consegue provocar as pessoas para fazerem filmes em 20 horas, mas que filmes são esses que as pessoas conseguem realizar numa oficina de 20 horas? Geralmente é até mais
prudente se forem filmes curtos, né, de 1 minuto até 5 minutos, né, até para poder aproveitar melhor a experimentação mesmo. E aí, quando eu soube do ateliê, eu queria muito ser aluna do ateliê, mas não rolou de ser aluna em 2009, porque eu nem vi abrir as inscrições. E depois, quando rolou a edição de 2011, porque não rolou em 2010, infelizmente não teve a edição do ateliê em 2010, quando rolou em 2011 foi em Riacho Doce. E eu estava também empatada de fazer por conta do trabalho. E aí eu tinha essa frustração, assim, pô, eu sou rata de oficina e não consigo ser aluna do ateliê. Mas não sabia eu que havia no meu futuro a oportunidade de trabalhar no Sesc, né? Em 2011 eu nem imaginava, eu tinha participado da seleção e não tinha sido chamada. Então, para mim, essa porta estava fechada, né? E a coisa mudou porque a analista que foi selecionada na seleção que eu fiz, a Agatha Salcedo, optou por sair do Sesc e eu fui chamada, né? Foi num prazo de 2 anos, que era o tempo que a seleção duraria, e eu fui chamada. E aí, quando eu fui trabalhar no Sesc, eu me identifico com o que a Rosana falou, né? Embora eu não diria que eu me colocava como aluna, mas também é inevitável você ficar ouvindo ali, você ir aprendendo, absorvendo. Mas para mim, eu não conseguia me ver como aluna porque eu nunca estava descansada. Eu sempre estava pensando na próxima atividade, ou se estava precisando de alguma coisa, ou qual era a hora do lanche, se alguém estava precisando de alguma coisa, assim, era um estado muito de alerta para eu estar me sentindo tão aluna quanto eu gostaria de ser, né? E aí o primeiro projeto que eu encarei fazer no trabalho de analista de audiovisual do SESC foi o ateliê. E eu comecei com ele porque também era o que me gerava mais ansiedade e era o que eu mais tinha medo de não dar conta de fazer, né? E aí eu tive o privilégio, né, de acompanhar 8 edições do ateliê, que foi o tempo também que eu trabalhei no SESC. Eu trabalhei de 2012 até 2021, janeiro de 2021 lá, mas eu digo geralmente até 2020, porque 2021 eu saí, o ano mal começou, eu saí, fui desligada. E aí eu participei nesse processo de ter acompanhado o ateliê, de uma preparação que eu mesma provoquei para a celebração dos 10 anos, porque para mim aquele projeto já era uma referência. Estamos num estado que até hoje não tem graduação em audiovisual. A gente não consegue nem identificar cursos técnicos que a gente possa indicar para as pessoas fazerem para trabalhar no audiovisual. Aqui, né? Tipo, você faz o curso aqui para trabalhar aqui. Então, quando o ateliê, né, eu estava acompanhando o ateliê, eu sabia que ele era essa representação do quanto a formação era importante, né, porque eu via as pessoas se apaixonarem pelo audiovisual a partir deles, se permitirem experimentar, mesmo que depois elas não fossem continuar. E aí eu quis achar que o fazer um livro era uma forma boa de celebrar, porque iria extrapolar, né, não era só as pessoas que assistissem aos filmes que iam saber do projeto, mas também quem quisesse ler o livro, ia ser uma forma também de chegar nas instituições de ensino, né, e por aí vai. E eu também já tinha tido a oportunidade de falar sobre o ateliê para outros SESCs, né, porque a gente trabalhava em rede, né, e era uma rede presencial. Hoje eu não sei se essa rede está tão presencial assim, eu também não sei o quanto essa rede pulsa do jeito que já pulsou, né. Mas a gente dialogava com os SESCs de outros estados, dos outros estados, pelo menos presencialmente uma vez no ano, e algumas vezes eu levei o ateliê para apresentar para as pessoas e as pessoas ficavam admiradas, porque pode parecer que é uma coisa comum, mas não é. Não existia projeto como o ateliê SESC de cinema em nenhum outro SESC, né? Nenhum outro SESC. Nem no Sesc São Paulo. Isso parece até que é um pecado falar do Sesc São Paulo, porque o Sesc São Paulo é outro mundo, né? E ele tem muita coisa, muita informação, e por aí vai. E aí, então, eu embarquei nesse processo de propor esse livro do ateliê, mas eu não me senti livre para me colocar como autora quando eu fui justificar, até porque eu precisava justificar, né, a contratação das pessoas que iam estar no projeto. Então, eu pautei como pessoas que já tinham acompanhado edições do ateliê, né? E aí foram autores desse e-book, que é o e-book 10 anos Ateliê Sesc de Cinema, que eu falei até errado na nossa live, Rosana. Eu sempre fico confusa com o nome, eu nunca sei se é Ateliê Sesc de Cinema 10 anos ou 10 anos Ateliê Sesc de Cinema. Se eu estiver falando errado de novo, me gente desculpa, mas é por aí. E os autores são Karina Liliane, Amanda Duarte, João Paulo Silva e Rosiane Virginia Monteiro, né?
E aí, assim, eu acompanhei o processo, eu propus que fosse feito um grupo de estudos, então foi uma forma de revisitar as edições do ateliê e acompanhar. Eles também propuseram uma pesquisa que foi um formulário passado para os alunos passarem informações, né, que está no dos textos, que é o Ateliê em Números, feito pela Karina. E, assim, foi um processo muito rico, né, e um processo que me inspirou, porque, e me inspirou mesmo o livro não saindo, né, porque o livro da forma que eu planejei era para sair em 2019, e ele só saiu em 2023. Então, assim, é bem complicado e, ao mesmo tempo, assim, é maravilhoso que esse livro, enfim, tenha saído, mas há uma dilatação e, ao mesmo tempo, ele acaba ficando um pouco à margem, né, já que ele sai com 4 anos após o período que estava proposto para ele sair. Mas eu acho que ele é uma grande referência. Para mim é impossível não falar desse livro no processo do ateliê de filmes possíveis, porque eu saí da instituição com essa frustração de não ver esse livro ser desengavetado, não sabia também quanto tempo ele ia ficar engavetado, e então foi também uma das coisas que me impulsionou, né. A minha inspiração era querer, falar sobre o que eu tinha vivido no SESC, né, ao mesmo tempo pesquisar sobre ações formativas, porque para mim era muito curioso as escolhas por duração, né, ou até mesmo as escolhas por metodologia. Então, assim, o que a gente eu queria talvez até mais do que a gente conseguiu fazer no ateliê de filmes possíveis, né, porque eu queria de fato ter um estudo de caso, isso não foi possível. Não sei ainda se eu sei fazer isso possível. Eu quis demais, mas assim, não acho que a gente fez pouco com o ateliê de filmes possíveis, até disse isso na live que a gente fez, no bate-papo sobre o ateliê de filmes possíveis que a gente fez com o Guilherme há alguns dias, que foi assim, que eu tenho certeza que a gente fez mais do que a gente achava possível, a gente fez o máximo que a gente podia fazer, não tenho dúvidas com relação a isso. Mas eu me exigi demais, tanto que eu exigi coisas que não deu para fazer, né. Mas aí foi isso. Então, uma coisa também que foi essencial, né, para o Ateliê de Filmes Possíveis se tornar um projeto, e eu vinha propor, foi, enfim, ter, em edital de incentivo do audiovisual em Alagoas, a faixa de pesquisa, né, que foi uma coisa tardia, que é uma coisa ainda rara, porque até onde eu entendo só teve em 2 editais, né, teve no edital que eu acho que é o edital Pedro da Rocha, se eu não estiver enganada, e no Lei Paulo Gustavo, né, que é o Emanuel Caldas, que nós fomos contemplados e pudemos realizar esse projeto através desse recurso, né. Então, antes de sermos contemplados, eu cheguei a inscrever no edital e ele não teve nem chance, né. Então, assim, tivemos um não aí nessa trajetória. E aí quando, eu, enfim, pensei em começar o projeto, eu pensei em Rosana, né, e sou muito grata, assim, dela ter topado, porque ela já era para mim uma grande parceira e ela se renova a partir desse desse processo do Ateliê de Filmes Possíveis como uma grande parceira, minha e do Alagoá, né, e ela falou agora, fico muito feliz que ela tenha falado agora das contribuições dela para o Alagoá, e eu me senti, mal que eu não falei isso na outra live, então eu fico muito feliz que ela tenha falado agora. E aí, assim, foi um processo também de, eu já tinha, né, o ateliê, mas a gente queria ir além disso, então Rosana chega também nesse momento da gente iniciar a coleta dos dados, pensar como é que ia ser, mas eu vou deixar ela falar mais sobre isso. Só para não deixar de falar em Samantha, né, então, assim, eu vi também se eu não estiver enganada, é em 2023, o lançamento do filme Ainda Escuto o Céu Embaixo d'Água, que é o primeiro filme feito por um ateliê transcentrado, né, que é o ateliê Shikamané Congo. E eu fui para esse lançamento, para mim foi, assim, um presente, né, poder estar nesse lançamento, ver, as pessoas trans, como autoras do filme, né, e o filme sendo sobre transancestralidade, né. Então, assim, super indico, assim, que assistam, procurem ver esse filme Ainda Escuto o Céu Embaixo d'Água. E aí eu já sabia quem era a Samantha, a gente teve uma troca também aí no lançamento, e depois eu cheguei e disse: "Bem, vou procurar saber se ela está participando da segunda edição", porque
tinha havido, como eu falei, né, foi um filme que foi feito nesse ateliê, que é o Ateliê Shikamaru Congo, então tinha havido uma primeira edição que foi idealizada pela Samantha Araújo e pela Marina Bonifácio, né, que são co-idealizadoras desse projeto. E Marina foi a pessoa instrutora que fez boa parte dos módulos da primeira edição, e depois ela submeteu pelo Maremoto Filmes, que é a produtora desse projeto, no edital e foi contemplado. Então eu sabia que estava, porque eles lançaram também, nesse mesmo momento que eles lançaram o filme, elas lançaram o filme, elas falaram que ia ter a segunda edição. Né? Então eu fiquei sabendo da segunda edição, então eu pensei, caramba, vamos procurar ver como ter uma pesquisa e uma escrita sobre a segunda edição para a gente adicionar no ateliê de filmes possíveis também. Então foi assim que eu entrei em contato com a Samantha e para mim foi um presente assim ela ter topado, né? Fico muito grata assim por ela ter compartilhado sobre as vivências no ateliê Chica Manicom, primeira edição e segunda edição. Massa. E você? Agora, Então, Ana, fala aí. eu recebi o convite, né, de Larissa para participar com essa coleta de informações sobre as formações que foram realizadas aqui em Arapiraca, da gente pegar também informações de outros lugares, outros interiores. E a dificuldade que a gente teve foi, porque tem as suas dificuldades, né? Pesquisa é isso, né? Esse mar de rosas. A dificuldade da gente conseguir essas informações, das pessoas nos passarem essas informações, das pessoas que participaram de oficinas, seja como aluno, aluna, instrutores também, ou pessoas que já tinham fomentado outras ações formativas aqui no município. E até em outros lugares também, outros interiores, Palmeira dos Índios, Penedo. E a gente tinha essa dificuldade, né, de pegar essas informações, de ter essas informações e transformar isso em texto. Mas, assim, agradeço, Lari, pelo convite e feliz de ver, né, esse material aí feito e disponibilizado de forma gratuita também para as pessoas, para a comunidade. E da gente pensar também na importância desses recursos públicos, né? Porque foi feito por meio de um edital, então, recurso público que é investido em pesquisa. Ou seja, não é só a gente ter a possibilidade da realização, da produção de filmes, né? Seja curta, média, longa-metragem ou de séries, né? Porque a gente está tendo um incentivo maior também para séries, mas ter também uma quantidade de verba disponível para pesquisa, que é importante a gente saber, a gente conhecer, né? É questão de memória, que aí é o papel também do alagoar, né? Esse papel da memória do audiovisual alagoano, e que essa memória ela não se perca, que a gente saiba também que existem filmes sendo produzidos. Eu já frequentei muitas escolas, assim, tanto particular, instituições universitárias, escolas públicas, para fazer exibição de filmes, para ter contato, para fazer debate. E de criança até pessoas idosas, a pergunta que tinha era: e tem filme, né, sendo realizado aqui no nosso estado, Alagoas produz filme, ou interior alagoano tem produção de filme? E tem. E as pessoas sempre ficavam assim, poxa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, a gente tem que ter, né, a importância da gente ter pesquisa. E daí eu montei assim, escrevi o texto baseado na minha vivência também aqui em Arapiraca, minha vivência participando, né, e fomentando essas oficinas, né, pelo SESC, pensando também nessas informações que eu peguei com o Leandro, também o Leandro passou algumas informações, o Leandro Alves, que participou foi o instrutor, né? O Leandro que foi o instrutor do Salão dos Artistas. Eu lembro bem, às vezes eu tiro onda assim com ele, que eu lembro quando ele chegou lá falando que era formado em cinema e perguntando se tinha essa possibilidade dele dar, né, uma oficina lá pelo SESC. E foi uma E eu, sintonia, né? Porque eu não sei se foi na primeira vez, se foi na segunda, mas assim, não era, eu não tinha ido muitas vezes a Arapiraca.
quando você chegou para mim e disse: "Olha, eu tenho aqui o currículo, eu acho que tem um projeto também da Tinha. oficina que estava sendo proposta pelo Leandro, você ainda não conhecia ele, né, que ele estava voltando para Arapiraca". E eu Da fiz: "Ó, Paraíba, Rosana". né? De Paraíba ele tinha feito a graduação lá e estava voltando para Arapiraca. Eu fiz: "Ó, Rosana, vamos fazer". E foi aquela coisa, né, porque assim, não a oficina não foi pensada da forma que foi feita, né, ela foi pensada para ser uma oficina teórica. E aí, quando terminou a primeira parte, que seria uma parte de introdução ao audiovisual, mas acabou sendo também a parte que estimulou a construção de roteiro, né. Aí disseram: "Ah, não, a gente tá com roteiro para fazer um documentário", aí veio a provocação, né. "Pô, tá com um roteiro pra fazer um documentário, e agora?". E tem os alunos, né? Que aí é o que eu sempre coloco, assim, todos os filmes que foram feitos pelo SESC, acredito também em outras instituições, né? Outros órgãos que fizeram, tudo vinha muito dos alunos que participavam, né? Alunos e alunas que participavam, porque a vontade de fazer era muito dos alunos, né? Das pessoas que estavam ali estudando naquelas oficinas. Então, essas pessoas que ou já tinham equipamento, ou conhecia alguém que tinha equipamento para poder disponibilizar para poder fazer a gravação, equipamento de som, equipamento de filmagem, e depois a gente vem com o pessoal também, a equipe do NAVE, né, o Núcleo Audiovisual de Arapiraca, que tinha esses equipamentos e que disponibilizaram. Então, essa vontade foi uma vontade que não foi de ficar só na parte teórica, né? Várias vezes eu chegava para a Larissa e dizia: Ó, o pessoal quer que tenha um filme. E eu tinha esse desejo também de que tivesse filme, né? De que tivesse a produção e não só a teoria. E daí, às vezes, a verba era bem curta, porque era a verba só para pagar a instrução, né? Ali, a monitoria, enfim, da oficina, e não a produção de um filme. Mas aí, quando a gente via, já estava passeando por Arapiraca, fazendo gravação, gravando no centro de Arapiraca, no shopping, fazendo essas gravações. Depois do Salão dos Artistas, veio Metrópole, né? Metrópole do Foi. Futuro, Ana Terra. Não, e Então, aí, e os essa outros coisa que filmes eu gosto. pelo NAVE também, né? Ah, essa coisa que eu gosto de dar atenção pro formato, né, porque como eu falei, Salão dos Artistas foi uma primeira oficina de 20 horas. Aí depois, quando disse assim: "Tem um roteiro", aí eu disse: "Bem, gente, o que eu posso fazer é mais 20 horas". Foi. E aí ainda busquei tentar ver se locava equipamento, né, só que aí o equipamento que eu loquei era menos capaz do que o equipamento dos alunos, aí acabou usando o equipamento dos alunos. Aí depois foi a oficina de Rafael, né, Rafael tinha ido para dar oficina de produção. Aí fez: "Então vamos fazer", depois disse: "Não, quer fazer filme?", aí foi fazer filme de novo. A que de fato, né, tinha a proposta de fazer o filme e fez o filme foi a Diana Terra, né. É, exato. E As também, outras mais mas teórica e acabaram desdobrando em filme. mesmo assim, ainda com uma verba curta, né, para um filme, para o que a gente hoje em dia tem conhecimento do que dá para você fazer um filme. Então, foi a Não, verba mesmo das aulas teóricas, mais com o equipamento do e NAVE que traz ironicamente, contribuição. quando eu tentei fazer um laboratório em Arapiraca, que foi o DocLab, teve poucas pessoas participantes, né, e acabou não tendo, ficou mais em exercício e não teve filme. Porque o DocLab foi essa proposta que eu tentei fazer no Sesc, porque o ateliê Sesc de cinema, ele tinha restrição, né, ele tinha público prioritário do Sesc, que é os alunos de escola pública, comerciários e seus dependentes. E aí, quando eu consegui verba com o Departamento Nacional para fazer o DocLab, e eu pensei em fazer o DocLab, ele era aberto, ele não tinha essa restrição, não tinha esse público-alvo, porque ele não vinha desse orçamento, né, que é o orçamento prioritário do Sesc até hoje. E o DocLab, assim, e tem uma coisa que eu acho que é importante falar também na curiosidade de sempre ser documentário, né, porque não era uma questão de não querer que fosse feito ficção, não era uma questão também de querer prender a criatividade, né, porque quando as pessoas estão criando, elas não criam pensando nessa categoria, né, que vai ser um documentário. Era mais no sentido do que era possível, né, então por isso que boa parte também do que a gente, lista, né, nos dados que a gente coloca das ações que geraram filmes alagoanos,
são documentários, mas eu acho também que é importante até considerar que muitos deles, por mais que possa ter lá a categoria documentário, eles não falam só do real, né. Então, assim, uma coisa que eu aprendi até no DocLab, foi essa questão do hibridismo, né, de como quando a gente está criando, a gente está dialogando com a ficção, e aí não importa se o formato vai vindo documentário, mas o que a gente pode gerar pode dialogar além do documentário. E pega até esse nome, né, que é o nome do e-book, né, filmes possíveis. Então, os filmes que foram possibilitados de serem realizados nessas oficinas, né, com muitas oficinas aí sendo realizadas com pouco recurso, mas tendo a possibilidade, né, ou seja, a possibilidade de ter um filme, de ter uma produção. Mesmo agora tendo muito incentivo, assim, por partes, muito incentivo. Temos o PENAB, tivemos um grande incentivo que foi a Paulo Gustavo. Muitos produtores ainda estão com o seu projeto na gaveta, no sonho, porque, infelizmente, as vagas são poucas. É, Arapiraca, 2 vagas para o audiovisual com inovação. É, Maceió, acho que foi 2 vagas para série e longa. Foi 2 vagas para série e 2 vagas para longa, para o desenvolvimento do roteiro. E aí a gente vê muita pouca vaga para um projeto que poderia ter mais recursos vindo também do governo para nos trazer esses projetos a viver. E o que vocês fizeram é incrível porque mostra o quanto foi possível fazer na garra, no sonho, na vontade, em cursos de formações, quantos produtos. Tem grande parte lá, mas também tem muita parte de filmes produzidos no Alagoá, que também é uma base de conhecimento gigantesca, que foi possível, né? Que a gente batalhou, a gente lá no curso, eu lembro como o filme de guerrilha, a gente fez, ó, vamos fazer, vamos, pega a câmera do Alexandre, pega isso, alguém tem um microfone, seu Cecílio, vamos gravar. E outra coisa, o filme rodou, foi premiado em Penedo, no Festival Universitário de Penedo. Penedo? Foi Penedo. Foi pro Sesc, foi pra TV, fez uma circulação massa. Tinha também as exibições, que também foi muito importante para, eu digo, pro Salão dos Artistas, o Vela em Maceió, as exibições da Vela. E aí foi surgindo outros movimentos que foram os festivais crescendo. Hoje a gente tem o de Arapiraca, não só está restrito a Penedo, hoje tem Arapiraca, tem outros movimentos fazendo. O audiovisual de Alagoas está produzindo. Arapiraca produziu agora, fiz parte do roteiro, fiz parte da direção de fotografia, a primeira série de terror, Contos Perdidos de Alagoas. A gente tá para fazer um pré-lançamento agora, tá lindo. Fique ligado, tá lindo. E isso é um e-book importante para a gente chegar na mesa do governo que vem o federal. Olha aqui, isso aqui, ó. Me corrija se eu tiver 218 páginas de conhecimento sobre o audiovisual, o cinema, sobre oficina, sobre produto que foi possível fazer, filmes possíveis. É maravilhoso o nome. Falando do governo, né, uma coisa que eu relato é porque a partir do projeto, né, que foi o Olhar Brasil, houve uma tentativa de criação de núcleo de audiovisual, né. E eu digo tentativa porque por mais que tenha tido equipamentos, né, eu nunca consegui compreender como um espaço que funcionou como um ateliê ou como um núcleo, de fato, de audiovisual, né. Então era mais um espaço que muitos filmes puderam locar, seja equipamento de iluminação, de som, de filmagem, acredito que até pode até hoje. Eu até me surpreendi, porque a gente estava fazendo a pesquisa do e-book quando veio uma notícia, por isso até que eu inseri, né, porque eu tive, enfim, uma informação involuntária, porque o que a gente procurou, né, voluntariamente a gente não recebeu, por exemplo, da Secult, seja de editais ou em específico de ação formativa que eles fizeram, que geraram filmes. E aí, e aí sim, tem essa provocação, porque sempre teve também muito esse desejo de ver mais ateliês, né, mais ações formativas, por mais que tivesse, sei lá, vamos dizer que teve algum ano que a gente teve em Arapiraca uma, em Maceió uma, mas isso não era suficiente, né, a gente precisava de mais, sempre precisou de mais. Em Maceió,
quando a gente conseguiu fazer nas edições o DocLab e o Ateliê no mesmo ano, ainda assim ficavam pessoas na lista de espera. Então a gente sabe que isso só aumentou, porque eu estou falando isso de 2016, 2018. E se a gente olhar pelos editais, né, for olhar assim, eu acho muito difícil que hoje, quando abre proposta para filme, né, para você inscrever curta-metragem para ser contemplado com recurso, muito difícil que não tenha mais de 50 projetos inscritos. Então, assim, e isso eu estou falando reduzindo, né? Porque teve uma vez que eu contei, tinha 124, não lembro nem qual edital foi. Então, assim, é muito desejo de fazer, e muito disso também passa por desejo de se formar para fazer. Então, por que não ter mais ateliês de filmes alagoanos, para fazer filmes alagoanos? De fato, é importante essa provocação, assim. E no caso dos Também, editais, né? e É esse, só esse falar. número, esse número também aumentou por conta da possibilidade também de outras cidades fora a região metropolitana, né? A gente pensa em região metropolitana, a gente pensa mais em Maceió, né? Então, ter essa possibilidade também de outros interiores produzindo, né? De outras regiões, não ficar somente na região metropolitana. E daí a questão das cotas também, né? Ou da pontuação. Esse ano foi pontuação, né? Mas nos anos anteriores, nos editais, tinha cota para outras cidades, fora Maceió. E esse ano Que a é um gente não lado teve isso. É um lado positivo dos editais mais recentes, né, que é da LPG e da PENAB. E o que a Também, gente né? Realizadores de lutar e brigar por não, isso, com né? certeza, mas o que a gente sente falta é justamente porque o que está rolando é só a verba federal, né. Então, assim, quando a gente vê a referência, por exemplo, para os editais específicos de audiovisual, a coisa é diferente, porque o federal só entra se o local entrar. Então a grana é maior e o federal amplia a grana 5 vezes mais se o local entrar. Então, a gente sente falta de ter mais vagas ou de ter mais recurso para investir nas linguagens, e em particular do audiovisual, que é uma das que mais demanda, né, recurso, por conta disso, porque a verba é só federal. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que é justo a gente dizer, está faltando, mas ao mesmo tempo é um trabalho sendo feito, né, graças ao recurso federal. Então, eu não consigo deixar aqui de fazer esse reconhecimento também, né, que tem uma modificação do cenário, mas a gente ainda fica com a calça curta, né, porque falta o local também passar a injetar mais recursos. Exato. E até eu vi em alguns grupos que tem municípios que estão pagando R$ 1.000 para uma produção. Você fazer um edital e você colocar para audiovisual, você fazer um filme com R$ 1.000, isso daí vai cobrir qual gasto, qual despesa. Então, os municípios eles estão recebendo essa verba que vem federal, mas eles não estão repassando também isso de forma justa, né, para nos seus editais. Isso é muito, muito, muito complicado, né? A gente vê essas situações, né? Falando nessa pegada de orçamento, de valores, é, é uma coisa que a gente espera, é o sonho. O que é que vocês esperam para o audiovisual com essa construção? Vocês viram como foi? Vocês fizeram a pesquisa, veio um recurso federal. Também é importante hoje ter recurso para pesquisa, de acervo também, porque eu acho que é importante. A gente vai ver agora o arranjo regional, o estado, por o estado, o arranjo regional vindo aí para incentivo. Mas para vocês, o que seria importante para ter, olha, a gente precisa de que mais? Vagas? Precisa de que mais incentivo para isso? Mais valores para isso? Que as pessoas que vão produzir, como você falou, prefeitura pagar R$ 1.000 para produzir um filme é impossível. Faz, mas não faz com a qualidade para um filme passar no festival, ganhar prêmio, levar o nome, ser um concorrente do Oscar, como a gente teve agora, o Agente Secreto. Vai falar, Rosana? Então, eu diria que uma parte muito importante, assim, né, da elaboração de qualquer edital é pesquisa e escuta, né? Então, assim, eu acho que eu
compreendi com esses últimos editais LPG e PENAB que houve um trabalho de pesquisa, mas é uma pesquisa que acaba ficando muito superficial porque não é publicada, então a gente não tem como se apropriar dela e criticar. Você tem acesso quando tem uma apresentação de um edital, que aí eles vão dizer como foi que eles embasaram as faixas que eles propuseram a fazer. E aí eu também acabo, como eu não tenho podido acompanhar as reuniões que acontecem, né, sobre os editais, eu nunca fiz parte de nenhum dos GTs, eu não sei até que ponto está rolando mesmo escuta, né? Para mim foi muito impactante ver uma publicação, eu acho que foi no mês passado, mas posso estar enganada, que rolou do comitê gestor da cultura lagoana, né? Que tem feito um trabalho muito bacana, assim, porque tem também os agentes territoriais, né? Então, os agentes territoriais têm feito trabalhos junto aos municípios e têm acompanhado os editais também. Então, eles elencaram lá coisas que eles perceberam que podiam ser melhoradas no edital da PENAB, coisas que recorrentemente continuavam não sendo atendidas, né? Não continuavam não sendo ouvidas. E uma das questões também é, se não estiver enganada, com relação a parecer, né. Então, assim, eu também já tive Rosana também já tem essa experiência de parecerista, de edital. E uma coisa que é muito complicada, embora tenha tido avanço, né, porque antes da eu não sei nem se foi da Lei Paulo Gustavo, ou não, da Lei Aldir Blanc, antes da PENAB, né, que era a Lei Aldir Blanc não tinha convocatória de pareceristas. Então, já teve o avanço que hoje abre inscrições de pareceristas de todo o Brasil pode se inscrever. Antes era por convite, que não era legal, porque não era democrático. Né? E aí, legal no sentido de ser bacana, né? Não legal no sentido de ser legislativo ou legal da lei mesmo, porque era, né? Sozinho, porque era o balcão mesmo, que ainda é possível. Mas é no sentido de. E aí, o que eu digo mais uma vez a história da calça curta, né? É com relação a não ter uma comissão de pareceristas. Então, você restringe o que é diverso, né? Porque, até onde eu saiba, não sei se eu estou correta também, mas até onde eu consegui ter informação, me disseram que os projetos são vistos por um único parecerista. Então, assim, eu, como parecerista e que já sofreu por ter pouco tempo para ler projetos, que sabe a importância de fazer parte de uma comissão, né? E que deseja fazer parte de comissões mais diversas, né? Porque para mim uma comissão ela também não é completamente ou não é suficientemente, que eu não digo nem completamente, porque toda comissão vai ter suas limitações, mas ela é bem insuficiente para mim se ela não tiver pessoas trans, né? Então, eu não posso dizer até hoje que eu participei de uma comissão com uma pessoa trans que eu não participei. E para mim, isso é complexo, isso é uma coisa que não deveria mais acontecer. Né? Então, assim, você ter um único parecerista, você não ter uma comissão, para mim, isso é um erro, isso é um equívoco. Né? E também ter mais tempo para avaliar os projetos. Mas aí eu entendo também a dificuldade do proponente quando ele recebe pareceres que não estão bem elaborados, que aí vem de um outro lado, né? Porque aí, eu, por exemplo, participei de comissão, então, algum parecerista pode não elaborar tanto, mas pelo menos se tiver algum dentro que se responsabilize, então vai equilibrar, né? Ou vai pegar cada um que elabora um pouquinho, e aí vai juntar e vai ter mais questões para elencar, né, para elaborar. Então, é um trabalho em conjunto, de fato, que sendo um único parecerista ficou uma sobrecarga, e talvez por isso ele se dê a permissão de fazer essa miséria, né? Que é dizer a coisa incompleta e a pessoa sai de lá sem entender por que o projeto não foi bem pontuado e, ou até pior, achando que o projeto não é bom, né? Porque em muitos casos não é porque o projeto não é bom, em muitos casos é porque a pessoa viu algum outro que deu alguma coisa diferente e colocou aquele lá para dentro e deixou os outros sem serem selecionados. Né? Então, assim, é complicado. E eu acho que é complicado também não ter espaço para falar sobre isso. Né? Então, assim, quando tem reunião, já é geralmente reunião para amadurecer o edital ou para já dizer o edital vai ser assim e vai lançar. Não existe uma avaliação depois que o edital acontece, né? Para dizer assim, vamos aqui chorar as pitangas, vamos aqui dizer a frustração. Entendo que é arriscado, que pode não fazer bem para a saúde mental de todo
Não sei até que ponto a inteligência emocional de todos vão estar ativas nesse dia. Mas o detalhe é esse, a gente vai acumulando muita frustração, e se a gente não assim, eu acho que tem uma responsabilidade nossa, né, de cada um, que é de cuidar das suas próprias frustrações, mas ao mesmo tempo de ter a possibilidade de se expressar, né, até onde não for, causar mal para o outro, né, com relação às vivências que teve, né. Então, assim, por mais que tenha escuta, eu acho que a escuta ainda é restrita, ainda é muito pouca, eu acho que precisa ter mais escuta. E precisa também avaliar os editais que aconteceram para elaborar melhor, mas você também falou no sentido de recurso, né. Eu acredito, assim, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas eu gostaria de ver as áreas que acabam ficando como menos importantes, tendo mais recursos, né. Eu sei que isso é difícil, porque quando a gente vê o recurso crescer, aí já querem logo ter mais vagas para longas, e aí eu acho que isso já compromete. Entendo a importância de ter recurso para longas, não estou dizendo que não deve ter, mas acredito que deve ser proporcional. Não acredito que porque a gente quer ter, sei lá, 2.000.000, né, não sei se vai tentar se fazer isso para longas, que a gente vai ter condições de ter mais longas com 2.000.000, né. Não sei nem se vai fazer isso mesmo, estou falando só no sentido hipotético, né. E ao mesmo tempo, se isso de fato é o melhor investimento que a gente pode fazer, né. Porque a gente perder e investir em, nem sei a conta aí minha gente, mas não sei quantos curtas por um longa, de fato é o melhor investimento que a gente pode investir? Ou a coisa é mais democrática quando a gente investe mais em curtas do que em longas, né. Aí não sei. Atenção, porque assim, tipo, muita gente que já fez longa tá querendo agora passar pro próximo patamar, que é ir para um longa. Mas quem nunca fez, tá aquela coisa, eu quero fazer. Eu acho que o investimento para o longa é muito alto, é. Eu acho que deveria ter mais vagas para o longa e mais vagas, tipo, eu acho um edital bacana, seria 4 vagas para longa, milhões, 20, 30 vagas para curta, porque você atinge muita gente. Mas de quantos milhões? Porque se você disser assim, 4 vagas cada longa, 1.000.000, acho razoável. Mas 4 vagas cada longa, mais de 1.000.000, não acho razoável. Acho que se chegasse pra gente dizer, eu acho que 1,5, 1,5 milhão para um longa, dá para fazer, dá um médio, longa ali, apertado, mas dá para enxugar. Aí a gente desce para 3 longas. É, isso é, pelo menos são 3, do que um, do que 2. E aí deixa 500.000 para complementação de um longa que já tenha sido contemplado em edital. É, eu acho que tem que ser, o recurso são muitas camadas, além de vir só, como você falou, vir muito dinheiro do governo federal. O governo federal tem que abraçar todo mundo. E acaba que a gente sofre porque a gente aguarda o dinheiro federal. E a gente não tem, o município não está fazendo, o próprio estado, assim, não está fazendo o seu papel, a gente fica aguardando. E os municípios aí em vários interiores também, assim, não pegam isso para si, não estão investindo. E vários municípios que não têm mais edital depois que começaram a vir as PNADs. Então, o município está se isentando disso. Deixa de realizar projeto, às vezes é só as festas juninas e as festas natalinas, né? Então, a verba das secretarias de cultura, elas estão centralizadas nas festas juninas e nas festas natalinas. E daí os outros fazedores de cultura ficam só aguardando, somente aguardando a verba federal. Eu acho que a gente tem que pensar nessas possibilidades. Acho que a gente não pode também ficar só pensando nessa quantidade do menor, né? Ah, bora fazer só é, nesse valor. A gente tem que chegar em fazer um longo com 1 milhão. Se a gente pode pedir, solicitar que tenha mais e que tenha mais para curta, sem ter que ficar um onerando o outro, eu acho que a gente tem que questionar e que se posicionar. E daí eu estava vendo até no grupo do EFSAL, do Fórum de Audiovisual Alagoano,
que tá aquela coisa ali, assim, parece que tá, um grupo tá, desculpa até a crítica, mas parece que tá em stand-by, né? Acho que alguém perguntou também recentemente sobre essa questão dos jornais regionais. Eu não estou em nenhum GT e a gente não tem resposta nem dos GTs que estão participando. Eles não estão dando resposta para os realizadores, né, para os pesquisadores, como é que está o andamento disso. A gente não sabe a verba que está sendo solicitada, a gente não sabe para quantos curtas, para quantos longas, para série. A gente está sem saber de nada. E quando é perguntado, ninguém responde. Então a gente está aguardando de forma ansiosa que se tenha, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, né, um ano eleitoral. Então tudo tem que ser feito para já, para ontem. E a gente está sem saber, né? Eu estou aí com a escrita para escrever curta. Estou na dúvida ainda se coloco algum longa no meu nome ou não. Mas e quantos curtas serão? Quantos longas serão? A gente não tem essa informação. Então a gente tem que estar em GT para poder saber disso. E quem está lá não passa essas informações para a gente. Isso é verdade. Infelizmente, eu diria que o perfil tem sido esse mesmo. O GT acaba se tornando o grupo, né? O grupo, como se não houvesse o outro grupo para fazer repasse, de fato. É uma verdade mesmo. A gente fica ansioso, aguardando, querendo saber, escrevo o que eu escrevo, vou. Você tem que estar escrevendo vários projetos, deixando guardado na gaveta para, eita, isso aqui eu vou botar agora. Isso aqui. Ou então você atira 50 projetos para ver se um passa. E assim, eu atuo no audiovisual e também no game. Arapiraca foi premiado no estado. 4 prêmios dos games foi para Arapiraca. Quando a maioria ia para Maceió. Então, esse ano a gente teve no Penab, o Círculo 2, 4 jogos premiados para Arapiraca. Então a gente tá vendo, olha, poxa, tá tendo galera aqui produzindo. Vamos ver. E uma coisa que a gente conversando aqui me veio na cabeça, vocês duas, principalmente, foram as pioneiras em formações em Arapiraca. E tá precisando também formações em outros municípios, porque Arapiraca tem um berço, tem uma galera já produzindo, mas também o Nave tá fazendo muita oficina, o comitê tá fazendo muita oficina. Eu acho que tem que abrir mais, criar esses grupos também fora. O Maia surgiu, mas o Maia foi, olha, cadê o Maia? Estamos parados. Acho que dá um sacode agora do Maia, no grupo Maia. Bom, pessoal, vamos ver, vamos pensar, vamos falar, vamos participar. Eu acho muito importante. Mas vamos chegar às considerações finais. Quero agradecer muito a vocês. Antes de encerrar, a gente sempre faz 3 pedidos para indicar. Como a gente está falando de filme, eu vou pedir para vocês indicarem 3 filmes e 3 livros. Eu gosto de pegar assim, já de surpresa. Você suspeita, né? Você é suspeitíssima, porque eu vou indicar os e-books. Eu acabei de fazer parte de um e-book sobre cineclubismo, né? Que é sujeitos de cinema que tá. Vocês podem ver em publicações online no Alagoar. Foi lançado pelo selo Miragem, do Mirante Cine Clube, né? E aí eu indico também a tela do. Agora eu não lembro a tela como cinema, eu não lembro. Eu posso até pescar aqui enquanto a Rosana fala e depois eu falo direitinho, que é outro também livro, e-book feito pelo selo do Mirante. E eu já falei desde o começo, eu vou só reforçar também o ateliê Sesc de Cinema 10 anos, ou 10 anos, ateliê Sesc de Cinema, todos esses, se você for em alagoar.com.br/publicações online, IFEM online, você encontra eles lá no Alagoar para ver. Então, você também pode olhar lá que tem um monte de books, além desses que eu estou citando aqui especificamente. Comecei pelos livros porque era mais difícil. Mentira, os filmes também vai ser difícil. Mas filmes eu já indiquei, né? Eu ainda escuto O Céu Embaixo d'Água, vou reforçar. E aí vou indicar também Estação Aquários, que é um dos filmes feitos pelo Ateliê Sesc de Cinema. E indico também Corpo d'Água, que é outro filme feito pelo Ateliê Sesc de Cinema.
Olha só para ela. Tem dois livros que são por trás Mulheres por Trás das Câmeras, da Camila. Não estou lembrando sobre o sobrenome dela, mas são organizadoras, mulheres que escreveram sobre as produtoras, mulheres que estão por trás das câmeras, né, que estão produzindo filmes. Esse livro é brasileiro. E também tem um outro livro que é Mulheres no Audiovisual. Também esse filme não, livro também é brasileiro. Esse Mulheres no Audiovisual, ele é um livro mais recente. Eu não lembro se ele é 2025, 2000 ou se ele saiu esse ano, não lembro. Mas ele é mais recente. E Mulheres por Trás das Câmeras, ele é de 2020, que é um livro da Camila Vieira. Lembrei agora sobre o sobrenome dela. E um outro livro, aí tem o e-book, que vocês podem acessar, né? O e-book, Filmes Possíveis. E dá uma olhada também, né, no Alagoar para ver mais indicações. Vai lá na parte de pesquisar, pode pesquisar parte de livros e filmes. Tem muitos filmes que estão disponíveis para visualização, que já estão ou no Vimeo ou no YouTube. Então você pode assistir ele de forma online. E daí eu vou indicar Ana Terra, filme em produção aqui, arapiraquense. Deixa eu ver um outro. Eu vou indicar filme de fora também. Tem vários filmes aí que eu gosto. Tem filmes de diretores e de diretoras. Já falando de cinema nacional, né? Aí a gente tem o nosso Kleber, que eu gosto muito de Vinil Verde, que ele foi exibido, né? Até nas formações. Então, ele é um filme bem curtinho, ele é um curta-metragem, e ele tem aquela pegada do Kleber Mendonça Filho, que é aquela coisa que você não sabe se ele é um terror ali, que ele tem aquela pegada que ele sempre põe nas produções dele, né? E eu lembro desse filme e indiquei para outras pessoas porque ele foi exibido, acho que foi numa oficina que teve da Natasca, que teve lá no SESC uma formação e as crianças ficaram meio assustadas. Eu lembro bem. É, e também tem muitos filmes do Celso Brandão, e tem os filmes também, que aí a gente está aqui com Larissa. Larissa tem suas produções, suas exibições. Eu acho que é isso, a gente procurar e assistam também mulheres, né? Se eu puder falar direitinho agora o nome dos e-books que eu me atrapalhei, é A Tela como Espelho, Cinema Lagoano em Temas e Experiências. E o outro que eu tenho um texto nele, peraí, sobre cinemas, sujeitos e memórias, histórias e trajetórias na arte de experienciar filmes em Marcelo. Que massa. É, Rosana, Larissa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito massa ter vocês aqui. Muito obrigado. Deixem as redes sociais de vocês, que vai estar aí na descrição. Quando sair esse vídeo, vai estar também na descrição do vídeo, para a galera seguir vocês. Acessem a Lagoar para ver, lá tem todas as informações delas. Tem publicações da Rosana, tem muito filme lá. Acesse o Alagoar, tem muita história, tem muito conteúdo alagoano lá. É muito importante para Alagoas, o Alagoar. Meu Instagram é Lares Lisboa. Pode me seguir lá. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, e é sempre um prazer estar falando sobre a pesquisa que eu realizo sobre o audiovisual lagoano, e um prazer estar com a Rosana. Realmente, é algo prazeroso a gente falar sobre o que gosta, né? Falar sobre cinema, falar sobre o audiovisual e falar sobre o audiovisual lagoano, sobre as nossas produções. Meu nome no Instagram tá Rosana Dias Prod, o Rosana Dias DS, vai encontrar lá com Rosana Dias DS. E tem também o da produtora, que é o Parede Azul Produções, ou Parede Azul Producões. Tem um filme também que eu produzi, ele não é um filme de formação, foi um filme feito, né, por meio de verba pública, de edital da Paulo Gustavo e também da Penave, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder construir esse filme.
que foi o filme que foi feito não aqui em Arapiraca, mas em Limoeiro de Nadia, né? Que é o Quilombo de Limoeiro, entre passado e presente a resistência. Ele ainda não está online, está participando ainda de mostras e festivais, estou inscrevendo ele, mas no Parede Azul Produções, no Instagram, tem mais informação lá, e toda vez que o filme participa de alguma mostra, de algum festival, eu também estou colocando. Então, daqui a uns meses eu disponibilizo ele no YouTube, porque eu acho importante também, né, no Vimeo aí, para que as pessoas tenham acesso a essas produções, né? Porque eu já vi que tem muita gente que fica perguntando e questionando uma coisa que pode ser questionada, né? Tá, essas produções que a gente viu, que é com verba pública, elas estão onde? Quem é que está assistindo, né? Quem é que está tendo acesso? Importante você falar isso, porque as pessoas acham que o filme vem a verba e produz, entrega o filme. Não, o filme ele tem um hiato. Não é, a palavra não é correta, é hiato, mas uma janela de exibições para festivais. Que o filme passa dois, Isso. 3 anos nessa janela participando de festival. Tem festivais que obrigam que nunca seja exibido. Tem essa regra, Sim. pessoal, que você está assistindo, vai estar escutando. Tem essa regra. E aí depois eles ainda correm através da janela de streaming, né? Ou de Sim. TV aberta ou fechada, né? E aí o detalhe é esse, é que isso alonga e a gente não sabe quanto tempo, ou se o filme vai levar um tempo ou não para ser liberado, né? Então, assim, quando o Alagoa começou, ele começou justamente porque a gente estava identificando que tinham 40 filmes alagoanos online. Então, assim, é muito importante a gente poder acessar os nossos filmes. E por mais que a gente queira ter mais espaço para exibir eles, online ainda é o lugar que ele acessa, que as pessoas acessam mais, né? Que ele fica mais acessível, mais democrático. E além da gente colocar, né, também nas instituições, fazer exibição em escolas, fazer exibição em universidades, ter o encontro também, ter bate-papo, né, com estudantes que aí vêm também, que tem essas produções, vão indicar para os seus alunos também assistirem. E daí a gente está aqui também, além do Alagoar, teremos também aí uma outra janela, que aí ficou um tempinho não é, Faustino, durante o festival, e espera-se que a gente possa continuar tendo mais essa outra janela de exibição também, né? Sim, é verdade. E é isso. Além também, eu acho que também está crescendo as exibições, além dos festivais que estamos tendo, festivais. Festival de Arapiraca, que é um nave que produz, que rala pra caramba. É um festival maravilhoso. Festival de Penedo, tem festival em Marechal, tem festival em várias cidades, em Maceió também. Os cineclubes são importantíssimos também para essas exibições dos filmes produzidos, Alagoar. Tem o Fumageiro agora também, a streaming, que vai ser uma streaming só de filmes alagoanos. A gente vai estar produzindo. Tá com a exibição do festival online de Arapiraca ainda no ar, que você vai estar lá, a gente vai estar divulgando isso, vai estar muito produzindo isso. E isso é importante, porque assim, é essa fala que me pega. Onde estão os filmes? Eles estão sendo produzidos. Todo mundo está disponibilizando no YouTube. O Salão dos Artistas está no YouTube, mas eu nunca vi. Chegou a perguntar a alguém que participou da. Você, tá tudo disponível, velho. E pense nisso. A janela de produção, de execução de festivais é muito grande. Pode ser aumentada, pode ser 2, 3 anos. Isso é o que o produtor, quem está à frente do filme, corre atrás. Que não só fique na cidade de Alagoas, na cidade de Arapiraca, que outras regiões vejam outros. O Canto foi premiado em Minas, vários prêmios. O filme da galera do Céu Fora do Vermelho. país, né? É, fora do país também. A galera do Céu Vermelho produzindo em Maceió também com filmes premiados. Então, é muito importante. A gente tem uma grande galera produzindo, muitos produtores, muitos diretores foda. Aqui tem o Rosana, tem a Larissa aqui, muito foda também. Larissa com seus filmes, com seus documentários, Rosana com seu filme, com seus livros também. Velho, procurem artistas alagoanos. O Alagoá vai ter muita informação lá, velho. Você vai encontrar toda essa galera lá é, junta pra você ver, pra você conhecer. É importante.
Gente, muito obrigado. Obrigadão, obrigadão mesmo. Obrigado. Gratidão, Valeu, galera. gratidão. Gente, muito obrigado que vocês estão assistindo aqui. Sigam as nossas redes sociais. Galera, que a força esteja com vocês. Muito obrigado e valeu!